Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Como sempre, nós vamos trazer aqui duas personalidades do mundo empresarial do Rio Grande do Norte para mostrar as experiências dos seus negócios, das suas empresas, de forma que possa mostrar a você que é possível empreender, que é possível mudar a sua vida, que é possível ter sucesso e mais, que é possível você cuidar do que quer fazer com liberdade, com autonomia e, claro, com as condições para que você viva bem. Hoje nós vamos entrevistar quem, Raíssa? Bom dia. Bom dia. Bom dia, telespectador da TV Tropical. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Fernando Pinto, que é presidente da Unimed e vai falar um pouquinho para a gente sobre toda essa experiência da Unimed e desse momento atual. Bom dia, doutor Fernando. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Eu que agradeço o convite, Raíssa, Gêner, e bom dia aos telespectadores. Seja bem-vindo. Doutor Fernando, a gente queria saber, inicialmente, como é que começou a Unimed? Que a gente sabe que a Unimed começou com um propósito um pouco diferente do que ela tem hoje. Ela não era plano de saúde, já faz um tempinho. Como é que começou essa história da Unimed? Conta pra gente. Na realidade, a história já tem, no Rio Grande do Norte, 43 anos, né? E nacionalmente são 53 anos. As Unimedes, elas começaram como cooperativas de mão de obra. Na realidade, elas ofertavam médicos, né? para serviços de saúde de uma maneira geral. Posteriormente, com a implementação das operadoras de plano de saúde, ela passou a ter um outro papel, que não só ofertar profissionais, mas também oferecer esses serviços. A Unimed tem uma amplitude hoje estadual. Ela na realidade, o nome é Unimed Natal, mas atende hoje a todo o estado. Então, eu queria fazer uma radiografia da Unimed. Por exemplo, essa cooperativa é composta por quantos médicos? Em quais municípios? Como é que são os serviços de atendimento da Unimed no estado? Hoje, em Natal, são 1.600 médicos e no interior do estado são mais 240 profissionais. O ano passado, nós fizemos uma aquisição da carteira da Federação Rio Grande do Norte, porque antes do nosso estado havia a Unimed Natal e havia a Federação do Rio Grande do Norte. Com essa unificação, isso é um fato inédito no sistema Unimed, o Rio Grande do Norte é o único estado da federação que só tem uma operadora do sistema Unimed. E agora a Unimed Natal passa a ser responsável por toda a operação no estado. Com isso nós vamos fortalecer as macro-regiões, né? Mossoró, Pau dos Ferros, Açu, Currais Novos, Caicó, e a intenção é aumentar a capilaridade dos nossos serviços e ofertar, né, mais qualidade aos nossos usuários. Hoje, a Unimed tem quantos usuários? Quantas vidas, né, que a gente chama assim? Hoje são 202 mil vidas, né? Nós já tínhamos atingido ano passado o patamar de 175 mil, e com a aquisição da carteira da federação, nós ultrapassamos as 200 mil vidas, nos posicionando como a primeira operadora de plano de saúde no estado e atingindo aí um market share de 38%. Quase 40% de market share é muito alto. A Unimed tem passado por uma transformação muito grande nesses últimos anos. Não apenas o corpo médico, os cooperados e assim, todo mundo sabe que a Unimed saiu de uma gestão, de gestões anteriores, que tinha uma tal de pró-rata, que era um negócio, um nome feio, pra gente parece uma coisa assim estranha, mas o que é esse pró-rata e como vocês superaram isso e o que gerou a superação desse pró-rata? Na verdade, o pró-rata era um grande fantasma, eu diria assim, mas é um tipo de mecanismo que já está previsto no Estatuto do Cooperativismo, em que, ao final do mês, se você não consegue fechar a sua operação, você tem que subtrair recursos da produção. Falando em bom português, se no final do mês a despesa é maior do que a receita, aí você divide por todos a despesa? Exatamente, você divide o prejuízo e, no caso, você subtraía recursos da produção médica. E isso perdurou por 23... Isso, o médico ia receber 10, aí ele recebia 7, por exemplo? Exatamente, ele não sabia no final de cada mês, por exemplo, quanto valeria o valor de uma consulta. E isso perdurou por 23 anos com uma média de 26%. E graças a Deus, desde que entramos, né, nós procuramos tomar medidas austeras no sentido de moralizar a gestão. E com isso nós conseguimos, ao final do primeiro ano, ter uma queda grande do pró-rata e já na metade do segundo ano, né, acabar com esse mecanismo. E hoje nós já estamos comemorando aí 2 anos e meio, né, sem pró-rata,
e muito pelo contrário, saindo de uma situação negativa para uma situação positiva, com aumento de remuneração baseado no modelo de remuneração em indicadores de qualidade assistencial. Deu um resultado positivo, aí tem um rateio a mais, um extra? A mais. É como se fosse uma divisão de lucros? Na realidade, a remuneração por indicadores de qualidade assistencial faz com que todos nós, médicos, devamos nos envolver dentro da operação, porque muitos recursos de saúde são desperdiçados. Por exemplo, são desperdiçados em exames absolutamente normais, são desperdiçados em exames que sequer os pacientes vão buscar, são desperdiçados em exames repetidos, né? Então, esse modelo faz com que nós possamos envolver o médico cooperado e ele entender, né, quanto custa a solicitação, às vezes, de um exame desnecessário. E, além disso, houve também a possibilidade da distribuição de sobras, Raíssa, que você colocou, que também foi um fato inédito, né? Em 43 anos de história, a empresa nunca conseguiu distribuir sobras no bolso do médico cooperado. E nesses 2 últimos anos, graças a Deus, nós conseguimos transferir esse benefício, que correspondeu a um 13º e até um 14º salário para alguns profissionais. Não é à toa que a gente escuta tantos médicos falando da Unimed. O resultado disso foi uma reeleição agora à frente da Unimed, quase por unanimidade. Não foi por, não digo unanimidade, mas sem competição, sem concorrência, uma candidatura única. Não é por unanimidade porque todos não votaram, mas quase todos votaram. Como é que foi esse processo? Na verdade, eu queria até aproveitar o espaço para agradecer, né, os 1.600 médicos cooperados, que são donos da empresa, por ter confiado ao nosso grupo mais 4 anos de mandato. Eu acho que isso foi um brinde para nós e um reconhecimento do trabalho sério que foi realizado durante esses 4 anos, né? Um trabalho baseado, Gênia, principalmente em mudança no modelo de gestão, né? Nós procuramos trazer uma gestão técnica, uma gestão profissionalizada, uma gestão baseada em indicadores, em metas, né? E isso fez com que nós pudéssemos trazer profissionais de ponta em diversas áreas, na área de mercado, na área assistencial, na área administrativa e financeira, que puderam desempenhar esse trabalho e realmente reverter, né, esses números que eram negativos no passado. Isso fez com que a Unimed Natal se posicionasse entre as maiores operadoras de plano de saúde do país, né? Revistas do segmento da economia, como a Valor 1000, como a Exame, nos posicionaram entre as 20 maiores operadoras do país. Então, foi muito gratificante, né, esse reconhecimento, não só local do trabalho realizado, mas também, né, por revistas nacionais que analisam esse segmento. Pergunta boa é a seguinte, e agora? Você já fez quase tudo, quer dizer, tem essas performances tão diferenciadas, quais são os próximos passos daqui para frente? Ainda tem muito trabalho a fazer, com certeza. Temos aí um grande desafio, como vocês fizeram a pergunta, eu vou aproveitar o gancho de consolidar essa operação em todo o estado, né? De poder implementar novos serviços, novos centros clínicos, centros de diagnóstico dentro da estrutura do estado. Nós temos aí a consolidação do complexo de saúde da Unimed, que é a ampliação do Hospital Unimed, que basicamente é um novo hospital, que nós vamos entregar aos usuários, um hospital com 280 leitos, com 14 salas de cirurgias, com possibilidade de realização de cirurgias robóticas, um hospital sem papel, 100% digital. Além disso, nós vamos ter também atrelado a isso um Medical Center, que é uma estrutura de consultórios, onde nós vamos ter também atrelado a isso a parte de diagnóstico laboratorial, diagnóstico por imagem, né? E é um projeto que foi deflagrado aí mesmo dentro desse cenário de pandemia, mas que tem uma previsão de entrega com 2 anos e meio a 3 anos. E aí gostaria realmente de estar encerrando esse novo mandato com essa entrega aos cooperados e principalmente aos usuários da Unimed Natal. Que maravilha. Agora o senhor falou aí de uma questão que é muito delicada, que é essa questão da pandemia, né? E a gente sabe as ações que a Unimed fez durante essa pandemia. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente do que é que foi feito na Unimed nesse momento tão delicado que envolve muito essas questões de saúde, né? Tudo, eu imagino que deva ter sobrecarregado vocês. Eu queria saber quais as ações da Unimed feitas para esse momento agora que, infelizmente, ainda estamos vivendo. É verdade. Na realidade, várias ações foram delineadas, né? A primeira delas foi fortalecer os leitos de retaguarda, né? Nós conseguimos fazer na época no Hospital da Unimed e agora também
agora mais de 70 leitos de retaguarda para os pacientes Covid, já que os pacientes da Unimed têm sido atendidos na rede prestadora em função do nosso hospital ser destinado ao atendimento materno-infantil. Nós ativamos um sistema de teleconsulta, né, que isso permitiu que os usuários fizessem acesso direto, falassem com um médico. E para vocês terem uma ideia, hoje nós atendemos aí mais de 450 pacientes nesse canal. Fizemos telemonitoramento desses pacientes e abrimos um centro Covid ali no shopping Via Direta, né, para dar assistência às síndromes respiratórias de uma maneira geral, além de vacinações, né, e também abertura de drive-thru de testes para facilitar o acesso aos usuários que precisem. Como é que está o cenário, só para a gente ilustrar aqui, como é que está o cenário da pandemia hoje com relação à Unimed? O trabalho da Unimed para atender os seus beneficiários que estão, como todos nós estamos, angustiados com esse momento tão complicado, né, tão complexo que a gente vive. O cenário ainda é bastante preocupante, né, gente? Os números, eles ainda são incertos, né? Acho que na primeira onda nós tínhamos essa preocupação em relação aos números e agora essa preocupação ainda continua, né? Infelizmente, nas últimas semanas nós tivemos um crescimento importante no número de internações, né? E não só no número de internações, mas também no perfil dos pacientes. Hoje são pacientes mais jovens e pacientes mais graves. Daí a necessidade também de um maior número de leitos críticos, de leitos de terapia intensiva, né? E, atrelado a isso, nós temos uma dificuldade das campanhas de vacinação, que são extremamente lentas, né, dentro do nosso país. E, infelizmente, o volume da vacinação é muito pequeno, né, diante da massa da nossa população. Então, eu acho que nós vamos sofrer ainda aí por alguns meses, né, até que essa situação se estabilize. Para a gente concluir, o tempo já foi embora. Infelizmente, porque teremos muito para conversar. Um conjunto de informações muito interessantes. A gente queria uma mensagem do presidente da Unimed para o nosso telespectador que quer ter um alento no sentido de o que é possível fazer para desenvolver um negócio próprio, uma atividade própria e enfrentar esse desemprego tão grande pelo estado afora. Eu gostaria de deixar uma mensagem positiva de que nós devemos acreditar. Eu tenho usado a frase sempre nesse momento difícil que nós vamos superar, né? O foco da Unimed é poder dar essa garantia e essa assistência, né, aos seus usuários. E eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, gente. Não adianta só estarmos de um lado ampliando serviços, ampliando leitos, né? A população precisa fazer a sua parte também, utilizando as medidas preventivas, fazendo o distanciamento, o isolamento necessário, para que nós, de uma maneira coesa, possamos contribuir para vencer, né, esse desafio que é um desafio mundial, né? Isso fez com que as empresas mudassem totalmente a sua estratégia e o seu perfil, né, para poder superar essa crise. Mas eu acho que com muito trabalho, dedicação e pensamento positivo, nós vamos conseguir superar. Você viu aí que essa mensagem final é exatamente o que a gente prega aqui já há algum tempo. O mundo dos negócios vai para um intervalo e volta já. Continue ligado. Voltamos com o mundo dos negócios. E agora vamos contar uma história para você bem especial de Alderi Moura, da Mouredo Seguros. Bom dia, Alderi, seja bem-vindo. Bom dia, Raíssa, bom dia, Gênia. Bom dia, Alderi. Alderi é um profissional conhecido e reconhecido no setor de seguros aqui do Estado. Presidiu o sindicato, o Sincoca, o sindicato da categoria dele, mas eu vou começar fazendo uma retrospectiva ao início da carreira dele. Alderi, você começou a sua carreira onde? E como? Fala o que é que você fazia, qual era a empresa? Eu comecei em agosto de 75, na Atlântica Boa Vista, que hoje é Bradesco Seguros. Quer dizer, você trabalhou então com Braguinha. Trabalhei com Braguinha, era meu presidente. Você conheceu o Braguinha? Conheci. Antônio Carlos de Almeida Braga é uma figura empresarial brasileira muito valorizada, sobretudo no mundo esportivo. Ele aí patrocinou times de voleibol do Brasil, times campeões do Brasil, que desaguaram
nessa equipe de vôlei masculina que foi campeã mundial, vice-campeã, depois campeã não sei quantas vezes, depois as outras equipes, feminina também e tal. E Braguinha era amigo de Senna, né? Diz que Braguinha era uma figuraça, né? Você chegou a ter contato com Braguinha? Duas oportunidades eu tive com ele aqui em Natal, quando ele veio visitar, né, Ele esteve aqui. nossa filial, e realmente em reuniões com ele, era uma pessoa que pensava para frente. Sim. Pra você ter uma ideia, ele falava assim para a gente, olha pessoal, terceiros, se você puder, pague antes, porque esse aí é um futuro segurado nosso. Você vê a visão do profissional, né? Naquela época. Então, tudo na vida dele era assim, ele pensava à frente. É tanto que hoje nós temos no setor de seguros prêmio e inovação Antônio Carlos Almeida Braga. Sim. Então, tal o profissional que era, a visão que ele tinha de futuro no mercado profissional. Ele lhe inspirou? Dele. Ah, muito. Boa pergunta. Imagino que sim. Boa pergunta. Sem dúvida. Porque a gente busca aqui inspiração, né? Quando As você tem a oportunidade de conversar aqui com ele, tempo que fosse longo ou mais curto, ou muito ocupado, mas sempre deixava uma mensagem muito boa de aprendizado para todos nós. Quando as pessoas morrem, é que a gente vê realmente o que as outras pessoas pensam a respeito dela. Eu vi, com o falecimento de Braguinha recentemente, uma infinidade de declarações de personalidades brasileiras, pessoas reconhecidas, pessoas extremamente importantes, todas mostrando o tipo de gente que ele era, a pessoa diferenciada, a qualificação, o carinho com as demais pessoas, a atenção, generosidade. Generosidade, essa palavra generosidade é a que eu mais gosto. Eu vejo isso, quando morre um artista famoso, você vai sempre, os amigos, as pessoas mais próximas, dão um depoimento, se a pessoa foi ou se não foi generoso. Quando não foi, fica calado e deixa para lá, porque ninguém vai falar dos outros, sobretudo nessa época. Mas o que fez você dar o salto em sair da Atlântica Boa Vista, depois Bradesco Seguros, para criar o seu próprio negócio? O que é que você pensou em fazer? Olha, gente, eu trabalhei, como falei, 14 anos na seguradora. Aprendi muito. Aprendeu tudo de seguro. Basta dizer que eu, com 4 anos de empresa, eu também me dediquei muito, né? Busquei isso aí, né? Com conhecimento, capacitação, tudo. Então, eu com 21 anos, eu já era o chefe do setor técnico da seguradora aqui no Rio Grande do Norte. Então, todos os corretores de seguros, quando vinham com proposta de seguro, o ramo que fosse, tudo passava por mim. Então, foram 14 anos que eu passei lá, como se a cada ano tivesse começando, fosse um recomeço, sempre buscando aquele conhecimento, aquela capacitação. Então, depois dos 14 anos, aí eu me senti preparado e fui ao mercado de seguros como corretor profissional de seguros, já com toda a bagagem que tinha, tudo, comecei sozinho. Começou, então, como um profissional liberal? Profissional liberal. E logo na sequência, a minha esposa, os meninos já cresceram um pouco, a esposa veio trabalhar comigo e os meninos depois... Aí você fez a empresa, né? Aí fiz a empresa, aí eu montei a Moredo corretora. nasceu nessa época? Não era ainda a Moredo, era uma outra corretora, mas logo uns 5, 6 anos, aí nós fundamos a Moredo, corretora de seguros. Nessa época os meninos já estavam bem grandinhos, né? Vieram trabalhar com a gente também e hoje a Moredo é uma corretora familiar. Vamos dar os nomes. A Moredo e as informações completas. Então a Moredo começou em que ano? Moredo começou em 95. Você está falando aí da sua mulher e dos seus filhos. Então vamos dizer quem são eles para que o nosso telespectador e nós também, né? Pois é. Eu conheço todos, mas eu... Hoje nós trabalhamos os 4 lá. Eu, a esposa, a Eugênia, Alex, Leonardo, e temos 9 colaboradores, são nossos funcionários. Então, a empresa se desenvolveu bem, graças a Deus, e sempre na busca pela qualificação, porque o mercado de seguro exige isso. Então, a cada dia o setor de seguro vai evoluindo. Tem novidades sempre, não é? Novidades sempre. Nós nunca podemos assustar com as tecnologias, pelo contrário, essas ferramentas nos ajudam muito. Hoje eu posso lhe dizer que nós temos alguns clientes que nós não temos o contato pessoal com ele ainda. Então são clientes que são indicados, clientes que em algum lugar pegou nosso contato, fez o contato, fechou o produto com a gente. Eu tenho um caso recente agora que nós tivemos uma perda total, a cliente fez o seguro conosco, houve um acidente ali na via costeira, deu perda total, já indenizamos, já fizemos um novo seguro e a gente pessoalmente não teve nenhum contato, foi tudo virtual. Que coisa boa. Porque hoje o mercado também evoluiu muito, então acelerou muito isso aí. Hoje, apesar de por lei ter 30 dias para as seguradoras indenizar um sinistro,
mas estão pagando com 7 ou 8 dias. Que coisa boa. Então, essa velocidade nos ajuda muito também, e o cliente também, o Aldeir, me consumidor. diga uma coisa, que tipo de seguros vocês vendem? Assim, para quem não tem muita noção, conte para a gente o que é que vocês vendem, o que é que uma seguradora de seguros, como a Moreira de Seguros, ela negocia? Olha, os seguros mais tradicionais que todo consumidor conhece é o seguro de carro, né? Seguro de veículos, o seguro empresarial, o seguro residencial, mas nós temos como consultor, hoje o corretor de seguros ele tem que se preparar, se capacitar para ser um verdadeiro consultor de seguros, não só aquele corretor de antigamente. Não é um vendedor, né? Não Ele é um vendedor consultor. só. Então hoje nós temos o seguro, por exemplo, o residencial, que muitas vezes as pessoas só lembram mais quando acontece os sinistros de incêndio, né? E nós temos também produtos novos na praça, que a gente já vende muito. Por exemplo, na classe médica, o seguro de responsabilidade civil do profissional médico. Ele pode cometer um deslize, uma negligência e pode ser acionado. Nós fazemos muito, que está muito em moda hoje, a prática esportiva, as bikes. Então, hoje nós fazemos seguro de bike. De motocicleta, por exemplo, eu tenho uma motocicleta, acho que todo mundo já sabe, né? E quem faz o seguro da moto é a Aldeir. Eu fiz durante muitos anos seguro também de automóvel, de residencial, com o meu amigo Volney Andrade, que recentemente a Covid infelizmente, nos tirou. Uma grande figura humana e um grande profissional. Mas esse segmento você faz também de motocicleta, pouca gente faz, né? Isso, fazemos motocicleta, como estava falando de bike, e só para chamar aqui a atenção, o detalhe é o seguinte, não se surpreendam, nós temos bike aqui em Natal que custou R$100 mil. Então, não deixa de ser um patrimônio valiosíssimo e muito fácil de ser levado, né? E também um seguro que a gente chama atenção é para o seguro de vida, né? Porque muitas vezes abordamos um consumidor, um cliente, e às vezes a pessoa acha porque tem grandes volumes financeiros, grandes patrimônios, não precisa de seguro de vida. Quanto mais a condição financeira, mais o seguro de vida ele é importante. Porque na falta, nós sabemos que tudo aquilo ali fica intocável. Você não pode mexer na conta, você não pode vender os bens. Tem que haver primeiro o inventário. Terminar o inventário. O inventário não é barato. Então, quanto maior o volume financeiro, maior o custo. E o seguro de vida, você não pode ter a ele para pagar conta nenhuma. Ele é destinado a pagar, indenizar aos verdadeiros beneficiários indicados pelo segurado na hora de contratar o seguro. Então, aquele bem ali, aquele valor, aquela apólice, não serve para pagar dívida, promissórias, dívida nenhuma. Paga aos verdadeiros beneficiários indicados pelo segurado. Isso é muito importante as pessoas saberem o que é para a vida dele ter uma boa apólice de seguro de vida. Seguro de vida ainda é muito caro ou já o preço está mais normal? Outra coisa, tem crescido nessa pandemia o volume de seguro de vida? Tem crescido bastante. As pessoas têm procurado. Primeiro, o seguro de vida, apesar que antes ele não constava nas cláusulas contratuais da apólice de seguro como cobertura. É uma pandemia, era risco excluído. Mas mesmo assim, as seguradoras foram sensíveis e passaram a cobrir. Hoje, 95% das seguradoras cobrem, sim, se o segurado vier a falecer pelo Covid, elas estão cobrindo, sim, as indenizações. Ai, que bacana. Que bacana. Importante. Parte do princípio de que o segurado não tem culpa, né? E não vontade, mesmo. Né? Infelizmente, a gente não é uma coisa que a gente não pode prever. Mas como é que a gente está vivendo esse momento de pandemia, né, infelizmente, e houve para vocês algum impacto, seja positivo ou negativo, para essa área de seguradora com a pandemia? Como é a sua avaliação desse momento? O mercado de seguros, graças a Deus, até que não regrediu nada, pelo contrário. Embora que modestamente, mas cresceu 3% com relação ao resultado do ano anterior, 2019 para 2020. Então, isso é graças também a habilidades profissionais dos corretores de seguros, os profissionais que vão atrás de novos produtos. Porque se alguém tinha 2 carros, vendeu 1, tinha 3, vendeu 2, mas os corretores de seguros, como consultores preparados que foram, eles vão em busca de novos produtos. Como já falei aqui, da bike, do seguro de vida, tal, produto de saúde. O que é que vocês têm de saúde também? Hoje é o quê? Qual é a moda? Os produtos de saúde bem tradicionais, que se vendiam sempre antes, era o Saúde Bradesco, o Sul América, hoje vendemos Unimed também, né? Um bom produto. De saúde. Vocês vendem hoje Unimed? Vendemos Unimed também. Que não é considerado um seguro, ela é um plano de saúde, né? Que antes não era negociado pela seguradora. Cooperativa e tal, né? Porque existe o seguro saúde, que é, por exemplo, o Bradesco, o Sul América. Existe a Unimed, que é uma cooperativa,
mas que também abriu ao mercado, né? Já faz um certo tempo que os corretores de seguros também já vendem a Unimed ou para seus consumidores. Que bacana. Nem sabia disso Bom também. saber. É uma boa novidade. Alderi também foi presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro durante bastante tempo. O nosso tempo esgotou, Alderi. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para que o nosso telespectador que está assistindo, que tem vontade de empreender, observe o que é que você pensa a respeito digamos assim, do vencer, do fazer um negócio e levar ele à frente e ter sucesso e conseguir a sua independência profissional, pessoal e financeira. Olha, a Escola Nacional de Seguros, ela faz anualmente curso de corretor de seguros, que ali elas fazem os investimentos a novos profissionais do mercado de seguros. Nós temos um mercado de seguro ainda muito a crescer, muito a desenvolver no Brasil. Mas aquele profissional que só fazer o curso, se limitar àquela carteira SUSEP, isso não é o suficiente. Então, como você falou aí, que fui presidente 8 anos do sindicato, eu tinha como meta número 1, capacitar mais o corretor de seguros, transformar ele num verdadeiro consultor de seguros, para que quando o consumidor chegar a ele e consultar sobre um seguro, por exemplo, de animais, ele não se assustar. Ele saber que existe um produto é importante como um automóvel. Então, não que você tenha na cabeça ali toda uma taxação para fixação, mas você tem que entender de toda uma gama de seguros existentes no mercado. Então, para aqueles que querem começar, que querem até melhorar, se capacitar mais, tem que ir em busca do conhecimento, tem que se capacitar para que possa crescer, desenvolver e não ficar estagnado ali como começou. Meus votos aqui, que a gente tem que buscar essa capacitação diariamente. Só a educação muda, né? Muda o mundo, né? O tempo voou, o mundo dos negócios fica por aqui. Nós desejamos um excelente domingo a você. Domingo que vem nós estaremos de volta. Boa semana para todos e até domingo.